Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. 1 Samuel, capítulo 10. Samuel unge a Saul, rei de Israel. Tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que fostes procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, procedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Olha que coisa muito interessante aqui, essa questão do rei e a sua relação com o profeta de Deus. Então, nós vamos ver aqui uma transição na história bíblica, no povo de Israel, amém? Deus está ungindo agora o rei de Israel, e agora Israel vai deixar de ser uma teocracia para ser uma monarquia, não por vontade de Deus, mas por permissão de Deus. Porém, o rei tinha que ser obediente às palavras dos profetas. Por quê? Os profetas, eles traziam a mensagem de Deus, eles carregavam a revelação de Deus. E é interessante que os profetas nessa época, eles tinham também a missão de guiar, amém? De dirigir. Hoje, na nova aliança, essa missão agora é do Espírito Santo, né? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, disse Paulo quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14. Naquela época, né, o profeta, ele tinha essa missão de guiar, era característica do profeta. E o rei de seguir. Se o rei não seguisse, ele iria se rebelar contra o profeta e automaticamente se rebelar contra Deus. Amém? Quando diz aqui, tomou Samuel um vaso de azeite, o azeite, como era usado nas Escrituras, simbolizava tipicamente o Espírito Santo. Este é o primeiro exemplo registrado de uma unção com azeite, fora da unção do sacerdócio e do santuário. Ou seja, antes, somente os sacerdotes e o santuário, os utensílios do santuário, eram usados, ungidos com azeite. Agora não, o rei também é ungido com azeite, ou seja, a monarquia passa, portanto, a ter uma importância comparada do sacerdócio. Sua herança é a nação de Israel, porém essa herança pertence ao Senhor. Como Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 5, né? Pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores do rebanho, sendo exemplo do rebanho, tendo cuidado dele. Quando o Supremo Pastor se manifestar, ele vai te recompensar com a coroa. Então é muito interessante nós observarmos isso aqui. Amém? Então, o que nós podemos observar aqui é que eles devem andar, vamos dizer assim, em concordância. Infelizmente, nós vamos ver que isso não vai acontecer. Amém? E nós vamos ver cada vez mais a realidade disso. Os reis
seguindo um caminho diferente daquilo que Deus estabeleceu através dos seus profetas, através da lei de Moisés, através da sua palavra. Então, é interessante isso, amém? Nós vamos ver também ele falando aqui a respeito do carvalho de Tabor, uma árvore de grande porte, semelhante ao carvalho, que servia de ponto de referência no caminho a Betel. Então, nesse ponto de referência, vai haver, né, uma saudação. Aqui no verso 4, diz assim, olha, eles te saudarão e te darão 2 pães que receberá da sua mão. Então seguirás. Então aqui Samuel ele vai começar, pelo dom da profecia, a citar o que vai acontecer. O que é que Saul deve fazer? Ele deve seguir. É muito importante isso. Amém? A saudação e o recebimento desses pães sacrificiais deviam ser entendidos por Saul como homenagem prestada ao ungido de Deus. Veja que tem a mão de Deus aí. Amém? Porque essa notícia de que ele tinha sido ungido iria correr o povo de Israel e o povo iria começar o quê? A honrá-lo. Louvado seja Deus. Gibeá Elohim, no verso 5, que significa outeiro de Deus, era o lugar onde morava Saul. Samuel foi o primeiro profeta em cujo redor se reuniu um grupo de jovens com o propósito de estudar e dedicar a si próprios ao serviço de Deus. Tal grupo de profetas se formou em Ramá, cidade natal de Samuel. A música era uma parte significativa das suas manifestações de louvor e era frequentemente escrita sobre a influência do espírito de profecia que o Senhor enviava sobre eles. Então aqui nós vamos ver também, na verdade, o povo de Deus é um povo festivo, né? Vocês sabem, o povo de Israel ele tem muitas festas, né? Vamos citar aqui as 3 mais importantes. A Páscoa, né? A festa de Pentecostes, amém? E a festa das colheitas. Então, é interessante isso aqui nós observarmos, né? Ou dos tabernáculos. É muito importante. Às vezes se mistura essas festas, mas é um povo festivo. E aqui nós vemos, né? Samuel dizendo que ele vai encontrar os profetas e não somente isso, que eles estarão com saltérios, tambores, flautas, harpas, eles estarão profetizando. Aí diz no verso 6, o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com ele e tu serás mudado em outro homem. Quando diz aqui o Espírito do Senhor se apossará de ti, amém? É a unção sobre, amém? No Velho Testamento ainda não existia a unção dentro, que era a unção do Espírito, o Espírito vindo habitar no homem. O Espírito só veio habitar no homem depois que Jesus ressuscitou e depois que se cumpriu a profecia de Joel, né, em Atos capítulo 2. Antes disso, não. A unção só vinha sobre. E eram poucas pessoas. O rei, o sacerdote, o profeta, alguns homens que tinham habilidades na confecção do tabernáculo ou do templo. Então o Espírito Santo vinha sobre. Era uma unção que capacitava para. Amém? Agora nós temos a unção sobre, que é a unção que nos capacita, seja para o ministério, para os dons, né? E a unção dentro, que é a unção que nos guia à fonte a jorrar para a vida eterna. Então é muito interessante isso aqui. Saul será transformado em outro homem, isto é, será transformado e receberá poder pelo Espírito de Deus. A habilidade foi dada por Deus, mas Saul é quem precisa tomar a decisão de fazer uso dela. Amém? O verso 7 diz assim, quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Então, os sinais virão, mas quem tem que fazer o que a ocasião pedir era Saul. Da mesma forma é contigo, da mesma forma é comigo. Amém? O Senhor virá sobre nós, a palavra de Deus, ela irá nos guiar, o Espírito Santo de Deus dará o testemunho interior, mas quem deve obedecer somos nós. Então é muito importante nós entendermos isso, aprendermos a cooperar com o Espírito de Deus, à luz da palavra de Deus, amém? Guiado pelo Espírito de Deus. Então é muito importante nós aprendermos como ser guiado pelo Espírito de Deus, amém? Porque o Espírito de Deus não nos força,
O Espírito de Deus nos guia. É como se fosse um sinal. Mas quem tem que obedecer o sinal sou eu, é você. Se o Espírito Santo nos guiar e a gente não seguir, ele não irá nos forçar. É muito importante nós entendermos isso. Amém? Paulo fala sobre isso em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Então é muito importante nós atentarmos para isso e aprendermos sobre isso. Leia a sua Bíblia. Lembra você, amém? É muito importante nós continuarmos juntos nessa jornada. E quero convidar você, mulher, né, a estar conosco hoje à noite na Casa do Oleiro. Nós teremos o Tempo de Mulher. Será uma grande bênção, amém? Mande seu nome, a lista de presença está aberta. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.